Então, enquanto vocês procuram aí nas suas Bíblias o texto, eu vou fazer uma breve recapitulação, lembrar algumas informações importantes aqui. Então, hoje nós vamos ver a terceira e última parábola proposta por Jesus, aqueles líderes da religião judaica que estavam presentes ali no templo, logo após Jesus ser questionado por eles acerca da sua autoridade. Então, recapitulando brevemente aqui a cronologia destes eventos, nós estamos naquela semana que a cultura cristã chama de Semana da Paixão. São os eventos que marcam a última semana da vida de Jesus antes da ressurreição. Então nós vimos aqui neste capítulo 21, lá desde o primeiro versículo, o primeiro evento é a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, isso aconteceu no domingo, que abre essa semana. Na segunda-feira Jesus foi ao templo, onde houve ali o cumprimento de profecias, conforme nós aprendemos aqui na quarta-feira, com o pastor Adriano. Jesus ali expulsou os comerciantes, purificando o templo. E aí na terça-feira, Cristo retorna a este lugar, o templo sagrado, e passa a ensinar as pessoas que ali estavam. E logo se aproximam os sacerdotes e fariseus, aquelas pessoas que detinham o controle do templo, eles se aproximam e passam a debater com Jesus. E neste debate, Cristo propõe 3 parábolas, com o objetivo de ilustrar, por meio dessas parábolas, a situação espiritual destes homens. E também a situação espiritual da multidão que estava ali presente. Uma multidão que possui certa consideração por Jesus, conforme nós já vimos na semana passada, mas que igualmente tem o rejeitado. O rejeitado não ainda de forma declarada, mas eles não recebem Jesus como verdadeiro Messias. Então hoje nós veremos aqui a terceira e última dessas parábolas. Mateus 22, verso 1 a 14. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei, furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele, e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, amado Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, este livro que é a revelação de Deus a nós, a própria Palavra do Senhor, e nós sabemos que precisamos do Teu Santo Espírito para iluminar nossa mente e nosso coração. Tão importante quanto a palavra é o solo presente na mente de cada um de nós, que deve estar pronto para receber essa semente, para que ela venha dar frutos. E nós sabemos que isso não depende de nós, porque nós, como pecadores, somos inclinados ao mal. Mas o Senhor pode agir de misericórdia, nos concedendo a sua graça, para que a gente possa viver de acordo com a Tua verdade revelada nas Escrituras. Nos ajuda aqui com isso, Pai. Nos ajuda a compreender o texto de maneira correta. Nos ajuda a encarar o texto como um espelho da nossa alma, nos confrontar a nós mesmos. E se por acaso sentirmos que estamos andando distante da verdade, que o Senhor nos ajude a nos arrependermos e clamarmos por salvação que só vem por meio do Senhor e por meio da obra de Cristo. É o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, diferentemente das outras parábolas que nós vimos nas 2 semanas anteriores, percebam que Cristo agora, nessa terceira parábola, ele não faz nenhuma explicação ou uma aplicação deste seu ensino aos ouvintes. Nem mesmo é registrado aqui no Evangelho de Mateus que ele tenha feito isso àquele grupo mais íntimo dos discípulos. Porque como nós vimos nas parábolas anteriores, Jesus ele normalmente falava a parábola aos seus ouvintes e depois ele explicava de maneira particular aquele grupo de aluno deles. Agora nós não vemos isso, nem Jesus explicando a parábola para as pessoas de modo geral, nem mesmo para os seus discípulos. E aí o texto ele começa nos informando aqui no verso 1 e 2, que de novo Jesus falou-lhes por parábola e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então, de cara, o que fica claro para nós é que esta é uma parábola que tem o objetivo de ilustrar o reino dos céus. O reino do Messias, conforme nós já temos aprendido aqui no Evangelho de Mateus. Jesus diz, olha, o reino dos céus é semelhante a isso que eu vou contar agora para vocês. E aí nós temos a figura de um rei preparando uma festa de casamento para o seu filho. Esse é o cenário da ilustração. Então, sem dúvida, que sendo o reino semelhante a isso, o banquete de casamento do filho indica a consumação do reino, a celebração desta consumação. O filho é o Messias e o rei aqui é o Deus Pai. A parte da ilustração que vai lidar diretamente conosco, ela está presente na figura dos convidados. Nós seremos inevitavelmente representados por um destes convidados que vão aparecer ao longo da parábola. Daqui por diante do texto, nós veremos o rei enviando os seus servos para chamar os convidados para a sua festa, a festa da consumação do reino do Messias. E aí nós vamos encontrar diferentes tipos de convidados. Os detalhes sobre esses tipos de convidados, quem são eles, e se podemos de alguma forma nos identificarmos pessoalmente com eles, este é o meu objetivo aqui nesta manhã. Eu gostaria que você tivesse um tipo específico de olhar aqui para o texto. Eu gostaria que você ficasse tentando se identificar pessoalmente com algum destes que foram chamados pelo rei para participar das celebrações do casamento do seu filho. Ao fim da exposição, você deve ser capaz de responder a seguinte pergunta: com qual tipo de convidado presente na parábola eu me pareço? Então vejamos aqui quem são esses 3 tipos de convidados. O primeiro é o convidado que recusa o convite. Acompanhe comigo o verso 3 a 7. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as cidades deles. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Tendo em vista que desta vez nós não encontramos a explicação da parábola no próprio texto, nós não temos a explicação da parábola. Você não vê Jesus explicando nem aos seus ouvintes, fazendo aplicações, e nem mesmo explicando aos seus alunos, os apóstolos. Isso significa que a explicação da parábola não é necessária. Essa afirmação faz algum sentido para vocês? Se não há explicação para nós aqui declarada, é sinal de que a explicação não é necessária. Tendo em vista, irmãos, que Cristo ele não explica, e nem Mateus, o autor do Evangelho, nos fornece algum tipo de comentário posterior no próprio texto, isso nos leva a crer
que o entendimento desta parábola deve estar implícito em tudo aquilo que Cristo já ensinou. O fato de não estar explicado não quer dizer que a gente pode agora pegar a palavra e ficar imaginando, conjecturando, dando significados espirituais, que a parábola vai ser esclarecida a nós por meio de nós orarmos aqui pedindo que o Espírito Santo nos revele. E aí alguém vai dizer, olha, Deus está me dizendo que isso significa aquilo. Não é esse o caso. Nunca é assim que nós lidamos com o texto bíblico. Há uma regra preciosa da hermenêutica bíblica, ao menos a regra saudável de interpretação do texto bíblico, que é a Bíblia quem lança luz sobre ela mesma. Quando nós não encontramos um sentido declarado no texto, nós vamos buscar no próprio texto bíblico, em outras passagens, em outros momentos, o que aquilo significa. Então, irmãos, se nós não temos a explicação, nós vamos encontrá-la, especialmente naquelas parábolas que Jesus já contou até aqui. O fato de Jesus não ter explicado, isso indica que as explicações elas já foram dadas em algum momento. Não era mais necessário explicar aquilo. Aquilo está claro em algum momento. Então nós vamos buscar as explicações na própria Escritura. Os versículos que nós acabamos de ler, versos 3 a 7. É muito clara a semelhança em termos de estrutura narrativa da parábola dos lavradores que nós vimos na semana passada, da qual Cristo aplicou ela. Então, ao invés do dono de uma vinha, de uma plantação de uvas, que envia os seus servos, nós temos agora só uma mudança de personagem. Entra em cena um rei que igualmente faz aqui o envio dos seus representantes. Os servos do rei são enviados por ele para levar um convite muito especial. O convite para a festa do casamento do seu filho. E aqui nós encontramos outra semelhança. Em todas as 3 parábolas que Jesus contou aqui no templo, nesse debate com os religiosos, você tem sempre a presença de um pai e seu filho. Então o texto nos diz que os primeiros convites foram enviados. O convite para a celebração da festa da consumação do reino. Mas imediatamente esses convites foram recusados. Depois os servos foram enviados para avisar que o banquete do casamento do filho já está pronto e vai ser uma festa grandiosa. Olha, os animais foram abatidos. Os melhores animais do rei já foram preparados para a festa. O banquete está pronto. Mas novamente os convidados recusaram. E aí a cena começa a se tornar violenta na medida que os convidados passam a maltratar e até mesmo matar os servos do rei. E aqui é importante lembrar, irmãos, que o convite de um rei nunca é apenas um convite, onde alguns podem aceitar e outros podem recusar. O convite de um rei, ele é uma ordem no seu reino. E no caso de uma festividade, além de uma ordem, é também um privilégio. Então, maltratar um representante real em uma condição como essa, onde eles são enviados oficialmente para fazer um convite que é um privilégio, é a mesma coisa que maltratar e insultar o próprio rei. E aí, diante disso, o monarca aqui do texto reage enfurecido. Ele envia o seu exército para destruir aqueles assassinos e queimar toda a sua cidade. E outra vez nos chama a semelhança com a parábola anterior. Lembram aquilo que o dono da vinha fez com os lavradores maus? Lá em Mateus 21, 41 diz, fará perecer horrivelmente aqueles malvados. E como não ver nisso uma referência profética sobre algo que aconteceria com o templo, com esses religiosos que estão ali falando com Jesus, e com a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Esta é uma profecia que se cumpriu na história. Jesus disse que o Pai enviaria os seus exércitos e ele destruiria aquela cidade, mataria aqueles homens maus. E nós sabemos historicamente que o Império Romano, ele invadiu Jerusalém e o templo
e matou uma grande parte ou a maioria dos sacerdotes e fariseus daqueles dias. Isso de fato se cumpriu na história. Agora vamos tentar entender quem são esses primeiros convidados, então. Em um contexto de casamento real, irmãos. Vamos pensar que, de fato, isso está acontecendo. É o casamento do filho do rei. Quem seriam os convidados para essa grande festa? Será que qualquer morador do reino receberia um convite como esse? É claro que não. Os convidados para esse tipo de evento são sempre aquelas pessoas da liderança, aqueles que ocupam altas posições, que contam com prestígios no reino. Junta-se a isso a informação do tipo de conduta violenta que esses primeiros convidados tiveram em relação aos servos do rei, na semelhança dos lavradores maus da parábola anterior. Qual a conclusão óbvia que a gente chega sobre quem são eles? Eles são a representação dos líderes da religião judaica. Eles são estes homens que estão ali questionando Jesus e rejeitando o filho. São eles que rejeitaram o ministério profético de João, o servo de Deus que foi enviado para preparar o caminho do Messias. São eles que estão rejeitando o ministério messiânico de Jesus. Os religiosos são esses convidados, retratados como aqueles que maltratam e matam os servos, que recusam o convite real, que se negam a ir ao banquete promovido pelo rei, e eles serão julgados por isso. Em um sentido mais amplo, então nós podemos sair do contexto imediato e aplicar isso em um sentido maior. Esses convidados são também a representação de todo aquele que ouve o convite para participar da festa do reino dos céus, mas abertamente, declaradamente recusam o convite. Aquele que ouve o convite, o chamado, a mensagem, mas continua a sua vida como se nada houvesse acontecido. Ele continua a fazer aquilo que considera melhor para si mesmo. Ou, em casos mais extremos, reage até mesmo de forma violenta ao convite e passa a fazer oposição aos mensageiros. Chega a perseguir e matar aquelas pessoas enviadas por Deus ao mundo. E aqui, irmãos, eu creio que você certamente conhece alguém que se encaixa nesse tipo de convidado. O convidado que rejeita o convite. Se você cumpre com a grande comissão e que você tem com isso pregado o nome de Jesus no mundo, certamente você já se deparou com situações parecidas. Pessoas que não dão ouvidos ao convite, que não dão ouvidos à mensagem do Evangelho, onde você vai até elas, anuncia as boas novas e parece que a mensagem entrou num ouvido e saiu do outro. Não causou nenhum efeito naquela pessoa. E eles fizeram exatamente como os primeiros convidados no verso 5. Não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Você pregou ali entusiasmado o Evangelho, porque o Evangelho mudou a sua vida para alguma pessoa que você ama, um amigo, um parente, e aí a pessoa simplesmente não faz reação nenhuma. Ah, tá bom. E continua a fazer a sua vida, a tratar dos seus negócios como se nada houvesse acontecido. Ou talvez, irmãos, você já até tenha presenciado pessoas que se revoltam com a mensagem. E que agem até mesmo de forma agressiva. Talvez você tenha na sua experiência pessoal amigos, familiares que até deixaram de falar com você por causa da mensagem que você carrega. Por conta do convite que você fez. E essas pessoas não querem nem mais falar com você, porque aquela mensagem ofendeu a elas. Agem de maneira agressiva. E graças a Deus que nós não vivemos em tempos de perseguição violenta, pelo menos não atualmente em nosso país, mas a maioria dos cristãos ainda hoje, a maioria dos cristãos no mundo hoje, ainda vivem num contexto de perseguição religiosa no seu dia a dia. Uma reação hostil. E isso não deve ser surpresa para nós. A gente não deve olhar para a perseguição, os números, né?
a respeito disso, quantos cristãos que precisam ter um culto escondido porque eles não podem cultuar publicamente, porque o Estado proíbe, porque são perseguidos, porque correm risco de morrer por isso. Mas isso não deve ser surpresa. Cristo sempre nos alertou a respeito da maneira com que o mundo reage diante da luz. O mundo jaz em trevas. A reação natural das trevas à luz é a oposição. Então, a rejeição ao convite é a reação mais esperada de pessoas que estão mortas no seu delito e pecado. Então, este é o primeiro grupo dos convidados aqui do texto de hoje, o que recebe o convite do rei, mas o rejeita. O segundo tipo de convidado aqui presente é o convidado insubmisso. Repare o verso 8 a 10. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Então, diante dos acontecimentos envolvendo os primeiros convidados, agora o rei envia os seus servos para as encruzilhadas. Literalmente para as esquinas, aquele lugar onde as ruas se encontram. Nesses lugares é onde há mais movimento, né? Onde as ruas se encontram, é ali que vai ter grande fluxo de pessoas. E aí o rei aqui manda: convidem todos os que vocês encontrarem ali. Vão lá e convidem todas as pessoas, independente de quem sejam. Então, os servos aqui no texto, eles seguem rigorosamente a ordem e reúnem lá todas as pessoas com quem eles tiveram contato. Segundo o texto, eles reúnem maus e bons, de tal forma que a sala onde aconteceria o banquete da festa de casamento ficou cheia. E aqui nesta parte, o mais importante é entendermos corretamente a expressão maus e bons. O que isso significa? Que eles convidaram pessoas boas e pessoas más. No texto, nós não temos essa informação declarada. E aí então nós buscamos ela no contexto próximo. Nós vamos ficar imaginando o que significa. Temos que buscar no contexto. E lembram que Jesus disse aos religiosos na parábola dos dois irmãos, no capítulo 21, verso 31, ele disse lá: em verdade lhes digo que publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Esse versículo é importante para entendermos maus e bons. Como que prostitutas e publicanos eram classificados pelos religiosos, sacerdotes e fariseus naquele tempo? Como pecadores, como pessoas más. Quando Cristo afirma que o rei convidou bons e maus para o casamento do seu filho, ele está afirmando que foram convidados todos os tipos de pessoas. Jesus usa a expressão bons e maus dentro da perspectiva dos seus ouvintes. A maneira como os religiosos entenderiam isso. O chamado do rei é geral. Ele se estende a religiosos, considerados bons pelos sacerdotes e fariseus, mas também se estende àquelas pessoas desprezadas por eles, incluindo os mais rejeitados e marginalizados, como publicanos e prostitutas. Jesus está enfatizando aqui que não há merecimento pessoal para receber o convite do rei. E isso condiz perfeitamente com a mensagem do profeta João Batista, que anunciou que o Messias viria para salvar o seu povo dos seus próprios pecados, onde todos, independente de quem sejam, até mesmo os religiosos, precisariam se arrepender. O arrependimento era para todos, João diz. Inclusive, João Batista acusava os religiosos. Quem vocês pensam que são para não demonstrar arrependimento? Os religiosos iam até João Batista e ficavam de longe, olhando publicanos e prostitutas se arrependendo e sendo batizados. Eles achavam que não precisavam disso. E aí o texto prossegue nos versos 11 a 13. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que a parábola agora nos informa? Que independente da situação individual da pessoa, seja ela considerada boa ou má, existe uma roupa apropriada para se estar no banquete do rei. Não se pode permanecer na festa de casamento do filho sem a vestimenta apropriada. E aí o rei, quando ele chega no salão, ele correu com o olhar para ver os convidados e ele percebeu que um deles ali não estava usando a roupa apropriada. Um deles ali não estava com a veste nupcial. E aqui, irmãos, vem um momento de tentação a nós. Que sentido? O que significa essa veste nupcial? E a gente ficar tentando imaginar. Essa veste é o sangue do Cordeiro. Essa veste é a justificação. Enfim, haveriam inúmeras possibilidades para a gente ficar aqui imaginando. Qual é a origem dessa veste? Ela ia ser fornecida pelo rei? Essa roupa tem que ser comprada? Será que este homem aqui ele não usou a roupa certa porque ele não tinha condição de comprar ela? Ou porque ele simplesmente não quis usar a roupa apropriada? O que isso então representa? O que o próprio texto nos diz aqui sobre isso? Nada. O texto não nos diz nada acerca da veste. Ele não nos dá uma informação sobre isso. Ele não nos diz exatamente o que significa qual é o sentido da veste. Nós não encontramos a resposta a essas perguntas no próprio texto. O fato que é claro aqui é que quando este convidado é questionado pelo rei, inclusive de forma cordial, percebam que ele é tratado como amigo. O rei se dirige a ele: amigo, como que você entrou aqui sem a roupa certa? E qual é a resposta do homem? A parábola conta que ele simplesmente emudeceu. O que significa esse emudeceu? O silêncio do homem prova a culpa dele. Ele não se defendeu, ele não tentou justificar, nada disso. Ele simplesmente sabia que estava errado. Ele emudeceu. O que o texto nos mostra é que esse convidado ele sabe que ele não se preparou de forma adequada para aquele momento, para aquela festa. E aí o verso 13 diz: então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vejo, irmãos, na figura desse convidado insubmisso, que não se preparou de forma apropriada para o banquete, e ele sabia disso, como uma ilustração para a multidão que está ali ouvindo e que está entre os dois extremos. O extremo daqueles que rejeitam abertamente o Messias, na figura dos religiosos, que estão ali em oposição aberta contra Jesus. Do outro extremo, daqueles que seguem a Cristo e submetem a Ele os verdadeiros discípulos, na figura ali dos apóstolos. Eu vejo aqui a representação daquelas pessoas que até acolhem Jesus com certa estima, porém que nunca se submetem verdadeiramente a Ele. E como eu já falei na semana passada, pessoas que recebem com certa alegria a mensagem de salvação em Cristo, mas que fazem de Jesus apenas uma peça decorativa na sua vida. Não há entrega, não há devoção, não há submissão a Ele. E as multidões que estão aqui presentes, ouvindo o debate de Jesus com os religiosos, nós sabemos pelo texto da semana anterior que eles consideravam Jesus como um profeta. E essa opinião popular, inclusive, foi o que impediu Jesus de ser preso naquele mesmo dia. Os religiosos ficaram com medo da multidão, porque eles tinham uma certa estima e consideravam Jesus como um profeta. Mas essas pessoas que tinham um certo respeito pelo ministério de Jesus, não o reverenciavam como Cristo é de fato nosso Senhor.
Era um respeito, uma admiração, mas nunca Senhor da minha vida. Então, ao analisarmos esses dois primeiros tipos de convidado, eu diria que certamente nós aqui hoje não vamos nos identificar com o primeiro convidado. Aquele que rejeita abertamente o convite. Até porque nós estamos aqui hoje, reunidos, querendo ouvir mais sobre essa mensagem. Querendo ouvir mais sobre Cristo. Isso demonstra que nós não fazemos parte daqueles que rejeitam. Olha, eu não quero saber. Deixa eu continuar minha vida como está. Nós estamos aqui no domingo de manhã. Saímos do conforto do nosso lar em tempo de pandemia. Nós estamos aqui para ouvir a mensagem. Já o mesmo eu temo que eu não posso dizer a respeito do segundo grupo. O segundo tipo de convidado que estamos vendo agora, o insubmisso. Essa ilustração, irmãos, na figura do convidado sem vestes nupciais, ela representa o que eu acho ser o maior perigo para todos nós. O perigo que acontece quando nós passamos a nos achar aptos de estar na presença do Rei, só que, na verdade, nós, lá no fundinho, nós sabemos que nós permanecemos culpados. Pergunto, se você estivesse hoje na presença do Rei, hoje, você estaria confortável em relação à sua situação atual? Você estaria confiante na festa do Filho do Rei que você está vestido da forma apropriada? Você estaria tranquilo de ter o seu encontro hoje com o Deus Criador do Universo? E é possível, irmãos, que alguns de nós fiquem em dúvida em relação a isso. Se questione, será que eu estou realmente pronto para isso? E ter dúvidas quanto à nossa própria salvação, se nós de fato somos salvos e que nós vamos estar na presença do Rei celebrando e alegres ao invés de estar preocupados, isso normalmente é um sinal de alerta. Essa dúvida quanto à salvação, ela pode vir do fato de você ainda não ter compreendido completamente a mensagem, ainda não ter entendido que salvação, ela vem unicamente e é providenciada apenas por graça, apenas por crer em Cristo. Nada mais, o que é necessário para ser salvo é fé, é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é o que precisa. Mas você ainda insiste em querer achar que precisa merecer. Você ainda insiste em achar que precisa fazer algo para se sentir digno daquilo. E essa condição normalmente ocorre em um período de maturidade espiritual. Você é um novo convertido. Ou você está apenas começando a ter contato, de fato, com a verdade da palavra de Deus. Talvez você ouviu por muito tempo uma mensagem distorcida, que impunha condições além da fé. Então agora você está tentando compreender o que é a graça. O fato de nós sermos miseráveis diante do Senhor, não termos nada de bom a oferecer. Essa pode ser a primeira condição de dúvida, de maturidade espiritual. A segunda condição que pode acontecer é você estar caindo em determinados pecados. E isso talvez possa estar sendo algo recorrente na sua vida. Você se vê sempre tropeçando nas mesmas falhas. E isso leva você a duvidar da sua salvação. Como eu posso ser salvo se vira e mexe eu caio nos mesmos pecados? E o crente verdadeiro, quando se olha numa condição de pecado, ele tende a se questionar. É um sinal de alerta. Mas eu diria que esse é um alerta bom. Isso é sinal de que o pecado te incomoda. E o que temos que fazer nesse caso é nos arrepender. É clamar a Deus por ajuda. E usar dos meios que Ele nos dá para vencer essa situação de uma vez por todas. Quais são os meios que Deus nos dá para vencer o pecado? É a sua palavra, a oração, clamando por Deus, conhecendo a palavra, sabendo o que é pecado, como eu devo agir, e também os irmãos, a igreja.
A igreja tem um papel importante nisso. E aqui eu falo igreja não no sentido de instituição, congregação, uns com os outros. Os irmãos podem lhe ajudar a orar por isso. O apóstolo João diz que nós devemos confessar nosso pecado uns aos outros. Por quê? Isso tem algo místico no confessar uns aos outros? Não, é porque o irmão pode lhe ajudar, lhe orientando, lhe dando dicas de como vencer determinados pecados, orando por você. E tudo isso são as ferramentas de Deus para vencermos. Essa pode ser a segunda situação que nos causa dúvida, quando nós nos vemos em pecado. Agora tem uma terceira, e eu diria que aqui é a mais grave de todas. A sua dúvida pode ser um alerta acerca da sua atual insubmissão. Você tem tentado produzir uma forma artificial de fruto. Uma religiosidade que é apenas externa. Ela é apenas aparente. Você se tornou um religioso para que os outros vejam que você é um religioso. Mas internamente você sabe que você não tem desejo algum de obedecer a Cristo. Você sabe o que a palavra exige. Você sabe o que você precisa fazer como verdadeiro discípulo, mas você não tem nenhum interesse de viver assim. Você não tem nenhum interesse real de viver de acordo com a palavra ou de mudar a situação da sua vida. E aí, neste caso, quando questionado pelo rei, você reagiria da mesma forma que este homem da parábola, que emudeceu diante da sua culpa. Porque ele sabia que era culpado. Não havia desejo de se submeter ao rei, de viver de acordo com a palavra. E aí não há desculpas para este caso. O que há apenas é uma religião de aparência, mas de total insubmissão. E nós não podemos nos enganar quanto a isso. A única evidência segura que nós temos de verdadeira salvação, ela é encontrada em um processo de transformação à imagem do Filho. O que a Bíblia chama de santificação. Essa é a única evidência concreta, segura que nós temos. E conforme diz o autor de Hebreus, no capítulo 12 e 14, busquem a santificação. Busquem se tornar semelhante a Cristo. Busquem viver como Ele viveu. Busquem andar como Ele andou. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem esse processo de transformação à imagem do Filho, ninguém verá a Deus. Essa é a evidência mais segura. Simplesmente não há como crer em Jesus e permanecer submisso a Ele. Não há como. O destino de qualquer um que permaneça rebelde ao Senhor é ser lançado para longe dele. E se Ele é luz, então estar longe dele é o mesmo que ser lançado nas trevas, onde a Bíblia diz que haverá apenas choro e ranger de dentes. Então, se você tem dúvidas sobre a sua situação espiritual, ainda há tempo de resolver isso. E a melhor maneira é entregando a sua vida a Cristo. É buscar viver em obediência a Deus e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade. Buscá-lo enquanto ainda há tempo e fazer dele o seu maior tesouro. Só assim você encontrará paz que excede todo entendimento. Só assim você estará tranquilo e desejoso do retorno do Rei, sabendo que se Cristo voltasse hoje, eu estaria preparado. Estaria pronto para abraçar o meu Redentor. Eu não estaria preocupado em ter que me esconder de um juiz que vai me julgar, mas abraçar aquele que já me salvou, que deu a sua vida por mim. Para finalizar, vamos ver o terceiro tipo de convidado. E aqui nós temos o convidado escolhido. Jesus encerra dizendo no verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos pensar aqui sobre a parábola. O que a parábola nos conta de forma geral? Qual que é a mensagem geral aqui do texto? Que muitas pessoas são convidadas pelo rei.
Alguns convidados rejeitam o convite, se recusam a ir ao banquete real. Outros comparecem, porém recusam-se em se submeter às normas do reino e, por consequência, acabam sendo rejeitados. Já aqueles que permanecem no banquete são agora chamados por Jesus de escolhidos. E nós temos que relembrar que esta é uma parábola acerca do reino dos céus e que foi contada por Jesus por conta da rejeição que ele sofreu ali dos líderes religiosos. Líderes que rejeitaram o ministério profético de João Batista e agora rejeitam o ministério messiânico de Jesus. E ambos os dois ministérios continham a mesma pregação. Arrependei-vos-se, porque está próximo o reino dos céus. E é unicamente olhando para a parábola e para o contexto que nós encontramos aqui o sentido dessas palavras de Jesus aqui no verso 14. O evangelho está sendo pregado em todas as partes. Multidões de pessoas ouvem a mensagem sobre o Filho de Deus que veio ao mundo salvar o seu povo do pecado deles. E diante desta pregação, você encontrará estas três posturas. Aquele que ouve e rejeita imediatamente. Você tem aquele que até recebe com alguma consideração a mensagem, mas internamente não há mudança, não há desejo de viver de acordo com as normas do rei. E aí você tem os escolhidos. Fato bíblico comprovado na prática é que muitos são os que se perdem, mas poucos os que se salvam. Você vê isso ao longo de toda a Bíblia. O remanescente fiel, a porta que é estreita, o caminho apertado. Essa é a analogia bíblica para a salvação. Muitos se perdem, poucos se salvam. Muitos vão se enquadrar nos dois primeiros tipos de convidados. E poucos são aqueles que se encaixam no terceiro grupo. E isso fornece a condição ideal para que este pequeno grupo que permaneceu no banquete, vestido de maneira apropriada, passe a se orgulhar da sua situação. Eu faço parte de um grupo especial, reduzido. Parece que este é um grupo muito especial, feito por pessoas especiais, e que só por isso estão ali na presença do rei. Só que este termo que Jesus usa, escolhidos, ele faz justamente o oposto disso. Essa expressão escolhidos ou eleitos, que é tão ofensiva para muitas pessoas, tem pessoas que se ofendem quando escutam a doutrina da eleição. Ela está aqui para agir no sentido inverso, quebrando toda a chance de um destes escolhidos se orgulhar de estar ali no banquete real. O que Cristo está informando na parábola é que estes poucos escolhidos estão ali apenas porque foi o rei que decidiu isso. Não há méritos, não há realização pessoal. O que a Bíblia nos ensina é que a salvação é apenas um dom da soberana graça de Deus. A salvação não leva em conta se você é um líder religioso ou um cobrador de impostos. Se você é um monarca respeitado ou um mero sapateiro. Nada disso entra como critério para essa escolha que o rei fez dos escolhidos. E aqui no texto fica muito claro o paradoxo bíblico que nós encontramos da responsabilidade humana versus a soberania de Deus. O convite foi enviado. Muitos rejeitaram. Outros não se prepararam adequadamente. E Jesus não anula a responsabilidade dessas pessoas. Deus não anula na sua palavra. Ele diz, vocês rejeitaram. Vocês agiram de forma inadequada. Mas aqueles que ficaram no banquete, eles fizeram isso apenas porque foram escolhidos pelo rei. Isso corrobora com outros textos, como João 6,44, onde Jesus diz que ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele diz, olha, ninguém vem a mim com fé se não for uma obra de Deus. O Pai, se não for o Pai que mandou ele até mim. Em Efésios 1, 4 e 6 é dito que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Qual que é a ideia de antes da fundação do mundo? Ele está dizendo, olha, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você nascer e puder ter feito bom ou mal, você já foi escolhido. Então, o que antes da fundação indica? Que não há nenhum mérito, não é por ação, não é por algo que você fez. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ó a veste nupcial. Estar irrepreensível diante de Deus. Essa é uma condição que ele nos fornece. Em amor, nos predestinou para ele. O que a predestinação informa? O que essa palavra diz? É um destino escrito de antemão, é pré-escrito, um destino já pré-determinado. Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo as boas ações que vocês realizaram. É isso que o texto diz? Não, segundo o propósito da sua vontade. Esse texto achata o nosso orgulho. Se você acha que tem algum mérito, alguma realização diante de Deus, a Bíblia diz que não. Que foi Deus quem lhe escolheu. Que lhe tornou santo, separado, irrepreensível. Que predestinou para que você fosse adotado por meio do Filho, segundo o propósito pré-determinado e soberano de Deus. Não há espaço para orgulho religioso na Bíblia. Não há espaço para entendermos que fomos salvos porque nós somos bons, ou melhor que os outros que rejeitaram. Nada disso é ensinado na Bíblia. O que a Bíblia nos diz é que nós não merecíamos nada além da condenação. Mas Deus soberanamente decide nos redimir por meio do sacrifício do seu Filho. Como que eu posso me orgulhar de alguma forma? Do trono para a cruz. Do trono para a cruz. Por isso que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Lembram disso? Lá no Sermão do Monte, né? Já vimos alguns anos atrás. A primeira das características dos habitantes do reino, do Sermão da Montanha. Não haverá um único orgulhoso de si mesmo no céu. Agora, como que eu poderei me humilhar se eu ainda acredito que há mérito em mim? Mesmo que o mérito seja apenas a fé. Ah, mas eu acreditei. Eu confiei. Se eu acredito que existe um bom motivo para Deus ter me salvado, se eu me acho digno de estar presente no banquete do rei, como eu poderei ser um pobre de espírito? A doutrina da eleição, ela é necessária, e eu diria que ela é extremamente necessária, porque é ela quem achata o nosso orgulho. Pense na ilustração da parábola que nós vimos hoje. Quem será que tem o poder da escolha final na salvação, de acordo com o texto que nós vimos? É Deus ou é o homem? Pelo que ensinou a parábola, quem que tem o poder final de salvação aqui? Se nós considerarmos que o homem tem controle, que o seu livre-arbítrio é soberano, é fator determinante na eleição de Deus, então nós declaramos que é o homem quem decide ir ao banquete ou não ir. O rei ele se torna dependente da escolha dos convidados. Em última instância, esse ponto de vista faz de Deus impotente. Retira dele toda a sua soberania. É uma visão que coloca o Criador à mercê das criaturas. Se Deus quiser pessoas no céu, ele tem que esperar que o homem escolha livremente o seu caminho. Ai, Deus quer muito nos salvar, mas ele fica lá esperando. Ai, tomara que o Adriano escolha. Tomara que o Mateus me escolha. Porque senão a festa vai ter que ser cancelada. Não vai vir ninguém.
No fim, é o homem quem tem a decisão. O homem é o soberano da situação. Por outro lado, não parece isso que a parábola ensina. Ela não anula a nossa responsabilidade, mas ela afirma a soberania do rei. Isso fica muito claro no verso 14. Se entendermos que Deus tem o controle, que Ele é o único que, com a sua soberana vontade, livremente escolhe aqueles quem salvará, que Ele não é só aquele que elege, mas é aquele que salva, que realiza a salvação. Se entendermos que Deus, em vez de simplesmente tornar possível a salvação, Ele mesmo escolhe quem salvará, somente assim nós colocamos Deus no seu devido lugar. Criador, soberano Senhor. O ponto é que Deus decidiu resgatar um resquício da humanidade caída. Deus decidiu isso. Esses indivíduos eleitos foram escolhidos antes da criação do mundo, é o que diz o texto. E a sua salvação está completa em Cristo, que foi providenciado e enviado pelo próprio Deus. Imagina se Deus dependesse de nós, irmãos. Aí eu vou mandar meu filho para a cruz e quem sabe alguém vai ser salvo por ele. Quem sabe essa morte vai ter algum benefício para essa humanidade. O que Paulo tanto pregou sobre isso? Romanos, capítulo 8, 29 a 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem algum crente glorificado aqui? Não. Glorificação é algo futuro. Glorificação escatológica. E como que Paulo fala no passado? Que Deus já glorificou essas pessoas que foram predestinadas, escolhidas, chamadas. Porque é Deus quem faz isso. E se é Deus quem faz isso, isso é certo. Você pode dizer que isso já aconteceu na sua vida. Não há nenhuma chance disso dar errado, de não acontecer, porque não depende de nós, depende daquele que é Deus sobre nós. Aquele que é soberano. Então o que nós temos na parábola de hoje são 3 tipos de convidados. 3 reações diante do convite do rei. O evangelho do reino, ele está sendo anunciado. E uma dessas 3 reações vai ser sempre observada. Rejeição, insubmissão ou submissão por amor. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Eu quero que vocês percebam na prática isso acontecendo. Logo depois de Paulo pregar o evangelho do reino em Atenas. Eu quero que você observe que a palavra de Deus nos conta sobre a reação das pessoas ali presentes. Atos 17, versos 32 a 34. Atos 17, versos 32 a 34. Olha o que aconteceu depois da pregação do evangelho do reino. Depois de Paulo estabelecer o convite para as bodas do rei Messias. O texto nos diz que quando ouviram falar de ressurreição de mortos, Paulo já havia pregado todo o evangelho, falou inclusive da ressurreição, da glorificação prometida. O texto diz, uns zombaram. O que significa? Rejeitaram. De cara. Ouviu e houve rejeição. Zombaram. Tiraram onda da cara de Paulo. E outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Até achei interessante a sua mensagem. Achei curioso. Quem sabe outro momento a gente conversa mais sobre isso. Recebe até com certa estima, mas não há um desejo de se submeter aqui.
A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Terceiro grupo. Então você vê na prática isso acontecendo depois da pregação. Houve a rejeição, houve aqueles que até acharam interessante, mas não levaram adiante, e aqueles que de fato creram, os escolhidos. Então, ao ouvir o Evangelho, a mensagem de salvação, ou nós permaneceremos em rebelião ao Criador, permaneceremos o rejeitando, ou nós faremos pouco caso da mensagem, ou nós reagiremos nos unindo ao Messias em obediência a Deus e a sua palavra. E obediência, irmãos, é fruto de um coração alcançado. Obediência é fruto de regeneração. A obediência, ela não ocorre para sermos salvos, mas ela ocorre como uma forma de gratidão. Gratidão porque nós já fomos salvos. Você entendeu o que Cristo fez por você. E você quer viver de acordo com Ele. Nós obedecemos porque reconhecemos o favor imerecido de Deus e reconhecemos que jamais o desejaríamos se Ele não tivesse nos alcançado. E nós não queremos desapontar aquele que muito fez por nós. Nós queremos viver de acordo com Ele. Estes são os escolhidos, os eleitos, os predestinados. E agora eu pergunto, irmãos, e você? Se identificou com um dos tipos de convidados? Com qual destes você se encaixaria hoje? Se por acaso você se considera um dos eleitos, glorifique a Deus por isso, por tão grande salvação. Agora, se você ainda tem dúvidas, saiba que há tempo. Saiba que, graças a Deus, a salvação não depende dos seus esforços. Porque se fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. O que você precisa fazer é clamar a Deus por salvação. É clamar a Deus. Então pense um pouco mais sobre isso e, se necessário, faça essa oração agora mesmo. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador que sou, e me salve dos meus pecados. Me ajude a depositar a minha fé e esperança apenas em Jesus Cristo. Me ajuda a estar em paz quanto a isso, a estar preparado para comparecer diante do meu Criador. Então medite por alguns instantes em tudo aquilo que foi dito aqui e vamos orar na sequência.